Opa, boa noite. Iniciando agora, estamos ao vivo. Boa noite, gente. Boa noite, o pessoal já começou a entrar, muito bom. Bem-vinda, Nídia. 7 horas em ponto. Eu gosto de ser pontual nas minhas lives. Normalmente algumas pessoas acabam entrando um pouquinho depois, né? E aí a gente dá um tempinho aqui para o pessoal conseguir pegar desde o início o nosso bate-papo aqui. Ó, hoje eu já comecei com uma musiquinha aqui de fundo. Ó, o Jack já tá aí aguardando, né, Jack? Já vou te chamar, querido. Nosso especialista de hoje. Já coloquei uma música aqui no fundo, né? Pro nosso tema da ansiedade, já entrar na live e todo mundo aí ficar mais calminho, né? A ideia hoje, gente, é falar sobre um tema que é tão comum, né? Na nossa realidade e principalmente para nós brasileiros aqui. O Brasil é considerado o país onde tem maior índice, né, de ansiedade, de pessoas que sofrem com isso. Então, animado, mas não ansioso, Jack. Então, eu considero esse tema, assim, fundamental. Boa noite, Gi, bem-vinda. Fundamental para... Eu sei que existem muitos especialistas, muitas pessoas, terapeutas, né? Graças a Deus, né, existem muitos profissionais que falam sobre esse tema, porque realmente nós precisamos dar atenção a isso, né, gente? E eu sei que a ansiedade é uma coisa comum, mas não é normal, né? É uma coisa que acredito que todos nós, em algum nível, temos uma certa ansiedade, né? Às vezes em momentos específicos ou algumas pessoas que realmente estão no nível muito mais elevado, né? E aí isso acaba gerando diversos impactos negativos, né, na nossa vida, principalmente na nossa saúde, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né, no nosso mental, né, nosso estado mental, porque normalmente a pessoa ansiosa ela vive mais no futuro no que no presente, né? Aquela pessoa que normalmente está com muitos medos e por conta desses medos, enfim, ela acaba se paralisando, acaba tendo danos, né, como eu falei, para a própria saúde. Então, boa noite, Gui. Isso aí, muito importante, né? Então, foi pensando nesse propósito, né, nessa situação, que eu sei que atinge boa parte da população, que eu quis trazer, né, um amigo meu, um querido, o Jack, e ele vai se apresentar aqui, vai falar um pouquinho mais, a gente vai conversando, trocando informações. A ideia é trazer também práticas para vocês, né, práticas que possam ser rápidas no dia a dia, para que vocês possam combater, né, ou pelo menos aliviar esses sintomas de ansiedade. Nós sabemos que muitas coisas que a gente vai abordar aqui, que até eu mesma quero falar para vocês, né, de algumas práticas, são coisas pontuais, mas que já vão gerar algum efeito na vida de vocês, né? Mas muitas vezes, dependendo do caso, a pessoa ela realmente precisa se aprofundar mais, tá? Olhando para o quadro emocional, percebendo... Às vezes a pessoa vive tantos traumas, tantas situações, né, do nosso passado, e que isso acaba repercutindo, é como se fosse um somatório, né, gente? Um somatório na nossa vida, e aí você não dilui muitas coisas e fica, né, resquícios, né, de traumas, de situações onde você viveu o abandono, o abuso, relacionamentos que não foram bem resolvidos, ou seja, uma infinidade de situações que cada um de nós, né, todo mundo tem a sua história, e quando isso não é bem resolvido emocionalmente, também vão gerar, né, resquícios para que hoje a ansiedade ela acaba se tornando muito mais evidente, né, muito mais forte, e até muitas vezes a pessoa começa a ter crises de pânico ou acaba indo para uma pior ainda, né, que é a doença da depressão.
Então, tudo isso tem como mudar, né? Tem como a gente tratar. Graças a Deus, né? Existe... Oi, pessoal, muita gente aí entrando. Bem-vindos, Neiva. A Mônica, acho que tá aí também. Bem-vindos, gente. Então, foi pensando nisso que eu quis trazer um outro profissional para, né, ter uma visão um pouco diferente e poder contribuir também com o meu conteúdo, com aquilo que eu já sei, para que vocês possam sair daqui hoje melhores, né? E já conseguindo colocar em prática pequenas dicas, pequenos passos que a gente vai abordar aqui com vocês para melhorar, né, no dia a dia, para vocês cada vez ficarem mais em paz. Né? E a nossa música aqui eu já entrei numa vibe quase meditando, que eu tava meditando antes de começar. Eu vou chamar aqui o Jack. Vamos lá. Jack, se você tá aí, pode já entrar aqui, tá? Deixa eu ver aqui, gente. Convidar. Lisandra, boa noite. Obrigada. Já Opa, está aí. estamos ao vivo, é isso mesmo? E aí, Gabi? Tudo bem? Bem-vindo, bem-vindo, tudo Como é jóia. que você tá, querida? Quanto tempo? Quanto tempo, verdade, né? Verdade. Te acompanho. Maravilha. Bom te rever aqui. Obrigado demais pelo convite. Obrigado, pessoal aí que está assistindo. Espero poder contribuir bastante sobre esse tema que é muito importante, né? A ansiedade. Gostei muito do preview aí da Gabi. Já estava anotando aqui algumas coisas que acho que a gente vai conseguir contribuir bastante para vocês já saírem com coisas práticas, né? Hoje de como colocar na vida de vocês para estar melhorando esse estado de ansiedade. Exato, né? Já que eu até estava falando, né? Porque é uma coisa que hoje a maioria da população sofre com essa questão da ansiedade, né? O estresse. E assim, também depois da pandemia, esse quadro tem se agravado muito mais, né? Concorda comigo? Muito, muito, total. E eu vejo que é uma tendência do mundo, né? Assim como tu falou, esse dado do Brasil, né, vem muito num quadro bem preocupante, assim, que a gente é o país, né, um top 3 ali de ansiedade, altos níveis de ansiedade, que está também correlacionado num tema que eu falo bastante, que eu vou querer explorar aqui um pouco com vocês, que o Brasil também é um dos países que é mais viciado em redes sociais, em aplicativos, né? Então isso tem uma certa correlação. Claro que tem outras causas, né? Tem traumas, tem coisas que vêm de muito antes que a gente precisa tratar, que a Gabi aí pode estar falando melhor sobre esses temas, né? E ela fala muito sobre isso. E eu, né, já trago uma linha mais do presente, né? O que a gente pode fazer para viver mais o presente, que eu acredito que seja o remédio natural para a gente curar essa ansiedade, né? Que no final das contas é o excesso de pensamento no futuro, né? A depressão ela já está mais correlacionada ao excesso de pensamento no passado. Então tem esses três âmbitos assim, né, de pensamento que a gente pode estar vagando: passado, presente e futuro. Então é um pouco nesse caminho aí que a gente vai navegar hoje. Maravilha. E na verdade a gente só tem o presente, né, Jack? O passado passou, o futuro, mas infelizmente a nossa mente aí muitas vezes fica apegada a algumas questões, né? E, Exato. E dentro desse tema, assim, né, de que só existe o presente, antes eu ficava me perguntando, putz, mas já ouvi tanto essa frase, mas o que ela significa? Por que que só existe o presente? E se você for parar para pensar, né, o porquê que só existe o presente, o passado que passou, quando a gente viveu ele, a gente estava no presente. E o futuro, se chegar, porque o amanhã é incerto, a gente vai viver o presente desse futuro que a gente está criando. A gente só vai conseguir o futuro que a gente está imaginando, que a gente deseja, se a gente estiver presente no agora, né, dar o nosso melhor e tá cuidando, né, da nossa saúde, da nossa rotina, do nosso trabalho, relacionamento, enfim, tudo que a gente almeja na vida dentro desses principais pilares só vai ser alcançado se a gente estiver focado no presente. Senão a gente vai estar só correndo atrás do próprio rabo, né, Gabi? e essa é a grande sacada, né? E como eu falei, a gente doutrinar a nossa mente, doutrinar nossos pensamentos para exatamente viver o presente. Mas antes de você falar mais, Jack, se apresenta aí para o pessoal que não te conhece. Ó, gente, já vão seguindo aí o Jack, Boa. acompanhando o conteúdo dele, que ele dá bastante dicas práticas, né? Eu vejo
as suas publicações aí, então já vão seguindo ele aí para ir tendo um conteúdo, né, mais amplificado em relação a essa questão. Que hoje a gente vai ter um tempo determinado aqui, né, Jack? Mas no dia a dia eu sei que você Exato. dá várias coisas aí. Boa, boa. Vou falar Paulinho, Márcia, Raíssa, o pessoal aí que me segue também entrando. E bom, me apresentando brevemente, né? Meu nome é Jackson, trabalho atualmente como mentor de presença, mais ligado a essa linha de alta performance, equilibrando corpo, mente e espírito, né? Trabalhando nesses grandes pilares aí para trazer mais presença para a vida das pessoas, reduzindo estresse, ansiedade. Desde muito tempo sou muito fã desses temas, né? Mas apesar de trabalhar hoje com desenvolvimento pessoal, de trabalhar com pessoas, eu sou formado em engenharia de produção mecânica, né? Mas desde o começo eu sabia que eu não queria atuar na área. Já escolhi muito por esse desafio, né? De botar minha mente para trabalhar, de pensar fora da caixa, mas sabia que eu não iria seguir esse caminho. Começo da faculdade, eu comecei a frequentar meditações, imersões e me aprofundar nesse tema de desenvolvimento. Todo o trabalho que eu busquei, que eu trabalhei, eu ia para uma linha mais de desenvolvimento humano, uma linha de entender as pessoas. E hoje trabalho com isso, né? Ajudando as pessoas a aliviarem ansiedade, estresse. Passei muito por esses desafios também. Fui um cara durante a faculdade que já foi viciado em álcool, né? Como bom universitário, aproveitei bastante essa vida e de beber todo final de semana, me aventurar com algumas drogas, pornografia, vício em doce, em celular. Fui muito viciado no celular. Fiquei 2 anos sem Instagram, totalmente fora das redes. Um detox bem intensivo. E minha última experiência, assim, foi a virada de chave. Ano passado eu tinha uma empresa de marketing digital, onde ela acabou falindo, não deu certo. Tretei com meu sócio, teve bastante BO, porque eu estava seguindo um caminho que não era a minha essência. Estava seguindo um caminho apenas pelo ego, por fazer dinheiro fácil, cair nessa loucura aí de marketing digital, de curso online. E ao falir a empresa, eu me vi no fundo do poço, né? Com muita ansiedade, comecei a entrar num quadro depressivo. E foi nesse reencontro comigo mesmo, buscando através da meditação, do estado de presença, foi que eu comecei a voltar a caminhar, me reencontrar e ajudar outras pessoas a saírem deste estado, né, de ansiedade, deste estado, né, de baixa frequência, que não nos atrai nada de positivo na nossa vida. Então hoje eu tenho caminhado muito nessa linha e me descobrindo, me autoconhecendo, né, a cada dia e compartilhando um pouco das minhas vivências aqui no Instagram. Ah, que legal, nem sabia de todo esse teu histórico. Teve bastante coisa, bastante coisa. Você quer se apresentar também, Gabi, para o pessoal aí que me segue também, Ah, para estar te conhecendo no seu trabalho? tem Vai que eu bastante. descubro alguma coisa nova sua também. Ah, sempre tem, né? Com certeza. Bom, pessoal que não me conhece, fazem 9 anos, né, que eu estou atuando como terapeuta, coach terapeuta. Eu digo que eu sou mais terapeuta porque eu trabalho realmente na linha emocional, né? Eu estou focada assim para resgatar a autoestima das pessoas. E quando eu falo autoestima, não é questão de aparência, né? Porque muita gente confunde esse tema, associa só com a aparência física. Então, a autoestima a gente sabe que é muito mais profundo, né, do que só a nossa afeição aqui, né? Nosso estado. E, enfim, durante esses 9 anos, eu já atendi milhares de pessoas que passaram pelo meu trabalho, né? Hoje eu faço tratamentos através de atendimentos individuais, já fiz programas, já fiz cursos, então a gente vai, né, durante a nossa caminhada aqui se desenvolvendo, essa é a ideia, né? Mas o meu foco é esse, gente, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, e assim, dentro da minha linha também, né, do que eu faço, hoje tem uma técnica específica que eu atuo, tá? Então, em todos os atendimentos eu utilizo a técnica da EFT. O que é a EFT? Emotional Freedom Techniques. É uma técnica de libertação emocional. Então, ela é parecida com a acupuntura, tá? Só que a gente não usa agulhas, a gente usa o tapping, né? Que são toques, batidas, assim, que a gente faz em alguns meridianos do nosso corpo, para promover a liberação, né, de emoções, sensações físicas que ficam impregnadas no nosso corpo. A gente sabe que o nosso estado físico ele altera a nossa fisiologia, né? Então, por exemplo, quando você está com raiva, teu coração acelera, você fica vermelho.
Então, assim, a técnica ela serve exatamente para fazer uma reprogramação mental, tá? Seja do nosso inconsciente ou do nosso consciente, que tem coisas que a gente tem consciência e tem coisas que a gente não tem. Então, o inconsciente vai trazendo, a gente vai fazendo essa liberação. Tudo isso para cada vez a gente ficar mais em paz. A gente se desprender do passado, exatamente como o Jack falou, né? A gente só tem o estado presente. Só que muitas vezes a gente está ainda com a nossa mente vivendo lá no passado ou no futuro, né? Então, a técnica ela serve também tanto para o futuro como para o passado, para remover esses pensamentos que ficam ali atordoando, né? Que ficam rodando e a gente não consegue sair daquilo. Então, a gente consegue ter mais clareza, consegue se sentir mais em paz com a gente mesmo. Enfim, existem infinitos benefícios, né? E mais ou menos é isso, tá, gente? Para quem não me conhece aí, depois Que quer me massa. seguir, né? Tem um monte de material aí que eu disponibilizo. Mas estou bem feliz aqui, Jack, em estar contigo. E assim, Jack, teve algum caso até então que você passou, atendeu, além do teu, digamos assim, que foi bem impactante quanto a essa questão da ansiedade? Ou que você está, talvez, né, Sim, acompanhando? exatamente. Teve uma mentorada minha, que eu acompanhei ela por 3 meses, assim. E, cara, ela tava num quadro bem crítico, assim, de ansiedade. Chegou a tomar alguns antidepressivos, alguns remédios faixa pretas, assim, bem forte. E ela não tinha coragem para nada, assim. Tinha alguns desafios que eu trazia para ela andar de bicicleta, para ela ir no shopping, para ela fazer alguma coisa mais sair ao público, assim. E ela estava completamente, né, afundada, assim, um estágio bem avançado de ansiedade. E aos poucos a gente foi conseguindo, né, trazer as meditações para a prática, para a rotina dela. E no final, assim, ela já estava andando de bicicleta, já estava saindo na rua, saindo para correr, fazendo amigo na academia. Vários desafios pontuais, assim, né, que a mentoria tem essa característica de estar pegando no pé ali, de estar trazendo tarefas, trazendo coisas práticas, junto com essa reprogramação, né, que eu trago, esse alinhamento do corpo, mente, espírito, técnicas de respiração, de meditação, que ela foi trazendo mais consciência dos desafios, dos medos dela. E no final ela já não estava mais tomando remédio, estava totalmente mais liberta assim da própria mente dela, que estava enganando ela, né? Trazia cada desculpa assim, eu apontava na cara, isso aí é desculpa da sua mente, isso aí é autossabotagem sua, sabe? Escancarado assim, para ela se perceber. E no final a gente fechou a mentoria assim com chave de ouro, que ela já estava começando a se perceber, né, dos próprios desafios. É isso que eu gosto de trazer muito para os meus mentorados, assim, deles serem o próprio agente de mudança nas próprias vidas, né, de você conseguir se auto-perceber, de você conseguir se autoanalisar, né, identificar os seus medos, os seus desafios. E o caminho da expansão da consciência tem que vir alinhado com isso, né, Gabi? Porque a expansão da consciência sem ação, cara, eu falo, é melhor você continuar dormindo no sono profundo e não despertar. Porque quando você tem a consciência e não age de acordo com o que agora você tem conhecimento, é muito pior. Então, exige que você haja, que você faça algo a respeito daquilo que agora você tem esse discernimento. Então, é um caminho sem volta, né? Essa expansão de consciência, né? Que você pode, pode acessar de diversas formas, né? Através de terapias, medicinas, meditação, respirações, enfim. O importante é você tomar mais clareza disso e agir de acordo com as coisas que você está acessando, né? Senão você acaba se entristecendo mais ainda. E eu acho bem importante até a gente comentar isso, já que eu sempre falo, né, do autoconhecimento, mas o que é esse autoconhecimento? O que é, por exemplo, você está falando de expansão de consciência? Eu acho que uma das coisas para a gente entender sobre a ansiedade também é a gente ter essa consciência, o que está fazendo eu ficar ansiosa? Quais são os meus medos? Por que eu estou com isso? Sempre tem uma razão, né? A ansiedade não acontece do nada, assim, pronto, fiquei ansiosa. Não, Sim, sempre vai ter motivos. Então, eu acho que a gente começar a se fazer perguntas. O que está me desencadeando a ansiedade? Como eu estou? O que aconteceu, né? Então, vocês se conhecendo, conhecendo o teu corpo, conhecendo a tua história, percebendo os teus pensamentos, porque tudo parte dos nossos pensamentos, né? Pra gente gerar total.
um sentimento, a gente tem que ter um pensamento. Se eu tenho um pensamento bom, eu vou gerar uma emoção boa e vou ter uma ação boa, Total. necessariamente. Se eu tenho um pensamento negativo, ele vai desencadear uma sensação ruim, e automaticamente eu vou começar a entrar em estados ali, né, que não são legais. Então, gente, eu acho que o primeiro passo é você se perguntar o que está gerando essa ansiedade em mim, sabe? É o meu trabalho? Que pensamentos eu venho nutrindo no meu dia a dia que começam a desencadear essa ansiedade, que começam a gerar o estresse, né? Então, vai do autoconhecimento, é se questionar, né? Buscar essas respostas. Eu sei que muitas vezes a gente está tão envolvido com tanta coisa que a gente não consegue se perceber. E aí vai, né, disso que a gente está falando, de uma terapia, de alguém que possa te conduzir, fazer um trabalho mais aprofundado. Mas ter essa consciência de se perceber, eu acho que é fundamental, né? A gente cada vez cem por cento. A gente conseguir perceber o mais rápido possível ainda, né, Gabi? Porque, putz, tem gente que vive uma vida inteira, né? Espera dias, semanas, meses para perceber que, cara, o que tá me atrapalhando é o trabalho, é essa pessoa que tá me tirando dos nervos, é esse trauma, é essa coisa. Sendo que quando a gente tem essa consciência e tá presente para você se auto-perceber, tu consegue fazer quase que instantaneamente de perceber, putz, eu tô mal porque eu dormi menos essa noite, foi porque eu comi muito carboidrato no almoço, foi porque eu tomei tô muito mais... café. tomei muito café. Tem várias coisas assim que a gente precisa treinar a nossa mente para perceber, para você trazer essa autopercepção. E se a gente está com a mente ansiosa, acelerada, pensando no futuro, a gente não consegue trazer essa percepção para o presente e se autocorrigir, né? Porque muitas vezes a nossa mente ela quer fugir dessa autocorreção, porque dá trabalho Sim. a gente corrigir, a gente fazer o que precisa ser feito, sair da zona de conforto para corrigir as nossas ações, os nossos pensamentos. E aí a nossa mente fica nesse looping de procurar novos pensamentos para confortar alguma dor, para fugir da realidade, para trazer essa felicidade procurando no externo. E esse externo pode ser, né, o seu pensamento que está projetando algo no futuro. Esse é que é o problema, né? Que a gente não está satisfeito com o presente. No final das contas é isso. E o sentimento de ansiedade, né, Gabi, ele traz muito o sentimento negativo, né, de preocupação, de medo, de dúvida, de incerteza, de insegurança. E como você falou, né, o pensamento ele cria muito da nossa realidade. A gente é a qualidade dos nossos pensamentos. Exato. Que você cria o que está nos seus pensamentos. Ah, mas como assim? Não, eu não estou criando isso. Eu quero dinheiro, eu quero fazer isso, eu quero um bom relacionamento, mas inconscientemente, no seu modo automático, no fundo do fundo, você está projetando algo do seu passado, algum trauma que está criando essa realidade que você está vivendo hoje. Isso dói, né? Escutar essa verdade, escutar que a gente é o próprio responsável da nossa vida, mas aos poucos a gente vai acessando esses pensamentos. Cada dia você acessa um tipo de pensamento diferente, uma vibração negativa que você estava. Com terapia ajuda muito você se entender, com técnicas de estado de presença, a você desmembrar esse quadro mental, né? O seu estado de pensamento e começar a substituir, começar a se ancorar por pensamentos positivos, ações positivas que geram mais pensamentos positivos, né? E você está alimentando esse looping. Esse é que é o problema da ansiedade, né? Porque a ansiedade ela vai criando mais ansiedade, vai criando mais coisas ruins, seja no seu corpo físico, mental ou espiritual. Então é um estado vibracional muito baixo, né? Que a gente se encontra e que precisa sair dele, precisa dar um próximo passo, né? Faz sentido para o pessoal aí? Pessoal, vão escrevendo aqui se vocês tiverem dúvidas, tá? Vão questionando aqui que a gente vai. É mais legal quando tem interação, né? Porque Total. a gente está aqui ao vivo e às vezes a pessoa está aí com uma dúvida. Mas, Jack, assim, sintomas, né? Eu acho que as pessoas devem saber, mas é sempre bom a gente falar. Como que a pessoa identifica, né, os sintomas da ansiedade? Porque eu falei, é comum, né, as pessoas terem ansiedade, mas às vezes elas acabam até se confundindo, né? Assim, porque às vezes tem momentos que, por exemplo, vou fazer uma prova, é uma prova importante. É óbvio que isso aí vai gerar
um pouco de ansiedade. Seria anormal se você não tivesse, Uhum. né? Mas a questão é que ela não pode te dominar, né? Então, Exato, não pode te dominar. exatamente. Exato. Tem diversos níveis de ansiedade, né, que a gente pode identificar desde o nosso corpo até no nosso mental. Eu digo que a ansiedade é quando você se percebe que você não está vivendo o momento presente, quando você está fazendo uma coisa e você está pensando em outra. E isso aí já é ansiedade, né? Então, tem esse ponto, né, esse nível que você já consegue se identificar. Um certo nível de ansiedade é bom. Eu acho que todo mundo, né, quase unânime, assim, 99,9% das pessoas têm ansiedade, dá para se dizer, né, nesse nível, assim. Mas são poucas pessoas que conseguem ter esse controle, né? Que conseguem ter acesso a esse domínio, a usar a ansiedade de forma positiva. Um certo nível de ansiedade é bom, essa preocupação com a prova que faz você se mover, que faz você estudar mais. Mas repara nesse detalhe, né? Ela te dá uma certa ansiedade, né? Tipo, você, putz, tem a prova no final do mês. Te dá uma motivação para você voltar a estudar e focar no presente, né? Então, tem esse nível de você ter uma certa ansiedade ligada a um objetivo, algo que você quer conquistar, mas volta para o presente e foca no que precisa ser feito. E não ficar apenas pensando na prova e que isso vai te atrapalhar nos seus estudos. Isso acaba sendo prejudicial. Então, tem esses níveis. Em níveis mais avançados de ansiedade, isso pode estar representando no seu corpo físico, né? Pessoas que têm crise de ansiedade, que manifestam através de alguma doença, de alguma alergia, alguma coceira, enfim, nosso corpo utiliza diversas maneiras para manifestar isso de forma física e tentar, né, parar esse quadro que está prejudicando o seu mental. Então tem esses níveis, né? Eu nunca cheguei a expelir isso de forma física, mas de forma do pensamento é só você se perceber quando você não está presente no momento, quando você está fazendo uma atividade. E eu gosto, assim, um exercício já que eu gostaria de trazer para vocês, muito bacana, para vocês treinarem, estarem nesse estado de presença e começarem a treinar a mente de vocês a silenciar e ficar menos ansiosa, é colocar a presença nas atividades mais automáticas do seu cotidiano, né? Fazer uma certa atividade do seu trabalho complexa ou uma atividade nova com presença é mais fácil, né? Porque é uma atividade nova, você precisa estar totalmente focado naquilo para você não se machucar, para você fazer com perfeição. Mas as atividades mais automáticas são mais difíceis, porque a gente faz o padrão, né? Já sabe fazer. Eu gosto muito de falar de lavar louça, eu falo muito nas minhas lives, né? Pego no pé da galera para lavar a louça com presença, porque é uma atividade super automática, você não precisa pensar. Lavar a louça, escovar os dentes, né? Fazer esse tipo de atividade. Então, treinar, colocar a presença, pensar, né, ali em cada detalhe, em cada prato, né? E se você for parar para pensar, tem muitos detalhes a serem explorados na louça. Desde a ordem dos talheres, dos pratos que você vai lavar, como é que você vai organizar eles ali na pia, como você coloca no escorredor com mais delicadeza, né? Cara, tem muita coisa a ser explorada ali. Você enxaguar, né, direito, sem deixar nenhuma espuma. Enfim, usa a sua criatividade, foca no presente que você vai ver como que dá para explorar mais presença, qualidade e dar o seu melhor, né? Colocar um pouco de você nessas atividades. Então, é uma dica básica aí. Quando você perceber que está lavando a louça no automático, né, nesse quadro de ansiedade, volta para o presente que ajuda bastante. Você diz, né, de forma prática, por exemplo, estou lá lavando a louça e a minha mente está lá no trabalho amanhã, está lá no carro, está lá não sei o que, né? Isso. E aí a tua mente, não, peraí, deixa eu observar né, tudo que eu estou fazendo, tá só vivendo aquele Isso, momento, né? isso, exatamente. Quando você se perceber que está ansioso, volta para o presente. Toma uma respiração profunda e volta a lavar a louça. Cara, de fato, você vai voltar para o pensamento automático, para aquela preocupação, para aquela coisa que está tirando, mas é um treino mental. Por isso que é o nome da minha live que eu faço matinal, às 8 e 8 da manhã, para quem tiver interesse, é treino mental. Porque a meditação é um treino, né? Tem gente que acha que vai a primeira vez já vai meditar e vai se sentir zen, vai conseguir ficar uma hora
em silêncio profundo, acessar toda a beleza do universo. Não, é um treino, né? São práticas, é treino mental que você faz todos os dias. E você, né, vai fortalecendo estar nesse estado de presença. E é interessante, porque assim, a nossa mente ela vai padronizando muitas coisas, né? A gente vai reproduzindo os mesmos comportamentos. Então, Exato. por exemplo, se você fizer isso com a louça, aí daqui a pouco, quando eu tô escovando o dente, aí daqui a pouco, quando, sei lá, até no dirigir, né? Eu tô lá focado naquilo. Então, você vai criando uma nova forma de se comportar. Cara, Pra... matou a charada, Gabi. Assim, cara, é isso que eu prego muito assim, para meus mentorados. Tipo, o que eu falo não é só sobre meditação. Não é você só meditar, mas é o estado mental, é o seu padrão mental, o seu estilo de vida, de viver essa nova era, de viver a era de você estar vivendo o presente. E por isso que eu prego nesses 4 pilares, né, que eu comento muito, que é o sono, alimentação, exercício físico e estado de presença. Porque um está conectado com o outro, né? E eu acredito muito em levar essa vida em alta performance, é que a gente tem que olhar para todas as áreas da nossa vida. Senão a gente acaba compensando, né? Eu falo muito com empreendedores, é o meu público-alvo hoje, atualmente. E, cara, tem muita gente que manda muito bem no trabalho. Os caras faturam milhões, faturam muita grana, mas você vai ver a saúde dele, cara, ele não faz exercício físico, come todo errado, o sono tá desregulado, a família tá, pô, a Deus dará. E a gente vê muito esses quadros aqui no Instagram, né? Nas próprias redes sociais, o que nos gera também essa ansiedade. Porque a gente se compara com os outros. A gente compara apenas o palco e não os bastidores, não o que essa pessoa está passando ali por trás. E eu acredito muito em levar essa vida em alta performance, correlacionando todas as áreas da vida. Porque você traz de uma área para outra. Como você falou, Gabi. Eu gosto muito de treinar, né? Compartilho muito aqui os insights dos meus treinos. Hoje eu estou muito focado em corrida, quero correr uma meia maratona em um tempo bem desafiador ainda este ano. E eu compartilho muito desses meus treinos porque eu trago muito esse estado de presença, eu trago meu estado mental para os meus treinos, para a minha preparação, em cada fase, de colocar a roupa do treino, de fazer uma caminhada antes, de me alongar, a minha preparação mental. Cara, é o mesmo estilo que eu levo para o meu trabalho, para minha preparação, para minha meditação antes de começar a trabalhar, para alimentação, né, de fazer uma oração de gratidão, para se alimentar com alimentos saudáveis, para eu me preparar para dormir, né, ter um ritual, cara, o sono é muito importante, vai ser reparador. Então, tá correlacionando todas as áreas, porque todas elas estão conectadas. Como você age em uma área da sua vida é como você projeta para você, né, encarar em outra área da sua vida. Então, tem que estar correlacionado, senão você vai estar compensando de uma área para outra. Você vai lá, trabalha, né, 12 horas por dia para compensar uma insatisfação, né, uma infelicidade que você tem em outra área. Então, o que acontece é muito isso, assim, esse tema é sensacional. E assim, às vezes é difícil realmente, né? Nós somos humanos, né, Jack? De achar esse equilíbrio em todas as áreas, né, da nossa vida. E não que não possa acontecer, né? Eu acho que não, tudo pode estar indo bem, né? Não, a gente não pode ter crenças de que, então se eu estou bem no relacionamento, eu não vou estar bem em não sei qual outra área, no profissional. Não, e uma das coisas é exatamente estar no presente, vivendo esse agora. Desafios todos nós temos e vamos continuar tendo. Uhum. Faz parte da vida, faz parte da nossa realidade. Agora, a diferença vai ser como a gente encara esses desafios. Exato, exatamente. E as áreas da vida, elas não crescem assim, né, Gabi? Tipo, tudo relacionamento, saúde, trabalho, tipo, todos no mesmo nível, assim. Não é assim. A gente sabe que é uma montanha russa e cada área de vida despenca. Às vezes você tem uma crise no relacionamento, às vezes você é demitido do trabalho. Mas o importante é você trazer essa sua mentalidade de uma área para outra. É você trazer esse novo padrão mental que você está construindo, de estar vivendo mais o presente, de estar se percebendo. Putz, como que eu posso trazer esses ensinamentos que eu estou tendo na minha corrida para o meu trabalho, de ter mais disciplina, ter resiliência, de estar mais conectado no presente, de não deixar a minha mente me vencer. Eu adoro a corrida por causa disso, assim, porque toda corrida
cara, é uma luta contra mim mesmo. É eu contra eu. Da minha mente querendo me derrubar, querendo fazer com que eu pare, com que eu diminua a velocidade. Mas a gente está, né, lutando contra ela ali, mirando nas coisas positivas. E é um treino. O treino é físico. Se você domina o mental, você domina o físico. Porque o físico depende do seu mental. Tanto para ter disciplina, quanto para você estar treinando ali. O que eu percebo, Jack, por exemplo, até nos meus atendimentos, como direto, eu trabalho com os pensamentos, né? Direto. É, é isso que a gente estava falando. A pessoa, às vezes, ela não tem consciência nem do que ela pensa. Uhum. Sabe qual é o maior erro nosso, né? Assim, a gente se identifica com os nossos pensamentos. A gente acha que nós somos o nosso pensamento, mas nós não somos o nosso pensamento. É como, eu sempre falo a seguinte metáfora, tá? Para o pessoal entender. É como se a gente tivesse um Netflix Uhum. e a gente tá vendo aquele Netflix, né? Vários filmes passando, vários filmezinhos na nossa mente ali. E aí a gente vai se apegando àquele pensamento, né? A gente vai se identificando com aquele filme, com aquela situação, com o trabalho, com, sei lá, com as contas, com isso, com aquilo. E aí a nossa mente... Puf. Só que nenhum de nós é os nossos pensamentos. Né? A Exato. nossa essência, gente, é paz, é amor, é aquele momento que você se sente bem, sabe? Que às vezes você nem sabe porque tá me dando uma sensação boa aqui. Não sei, eu tava aqui, eu fiquei me sentindo bem. Opa, você está conectado com você mesmo, você está conectado com a tua essência. Agora, quando vem esse turbilhão, essa coisa ruim, esses sentimentos ruins, não é você de verdade, sabe? Um turbilhão de pensamentos que te tiram de quem você realmente é. Total. Total. E uma das coisas, já que até já dando uma dica aí que eu ia falar pro pessoal, né, digamos, do que eu faço, assim, né, que acaba me ajudando, além, claro, da FT, tá, porque, digamos assim, o meu carro-chefe, tá, gente, isso é bem pessoal meu, até porque eu atendo com essa técnica, é FT, né, para remover as sensações físicas, para estar nesse estado que o Jack fala, né, de estar no presente, de estar em paz, de estar me sentindo bem, eu uso a técnica, tá? Mas tirando a técnica, digamos, uma coisa simples que vocês podem já colocar em prática, assim como o Jack falou, né, de lavar louça, de estar ali presente, no aqui e agora, em cada passo que vocês forem fazer, cada situação, é o seguinte. Eu até estava fazendo antes de começar a nossa live, né? Quando eu sei que muita gente tem dificuldade de meditar. Não, mas eu não consigo, minha mente é muito acelerada, não consigo, Gabi, não. Nem 5 minutos, a pessoa não Uhum. sabe, né? E ela se cansa, ela diz, eu não consigo. E ela se agarra nesse pensamento. Mas aí, gente, assim, o meditar, por exemplo, fechei os meus olhinhos ali, né? Quando eu tô muito ansiosa. Primeiro ponto, saber que a nossa respiração, ela vai oxigenar o nosso cérebro, né? Então, quando você perceber o coração palpitando, aquela sensação ruim, aquela ansiedade tomando conta, sabe? Enche o pulmão, vai soltando aos pouquinhos, você vai ver que automaticamente o teu pensamento começa, parece a diminuir, sabe? Assim, a ficar mais tranquilo, você começa a ficar mais em paz. Então, fazer expirações e ir soltando, isso já vai te ajudar a se sentir melhor, tá? Em paralelo com isso, uma coisa que eu faço sempre. Normalmente a minha mente tá lá, como eu falei, no trabalho, mil coisas que eu tenho para resolver, sei lá, casa, sabe? Máquina para lavar, mulher, né? Mulher, Deus do livro, né? Mente. E aí, presta atenção só na tua respiração. Eu não sei meditar. Ok. Fecha os olhinhos, presta atenção só na tua respiração. Tá? Podem fazer se quiser isso agora. Fecha os olhos. A gente está falando aqui, né? Mas se você só ouvir a tua respiração, o ar entrando, o ar saindo, tá? Aí vem o pensamento. Ok, deixa o pensamento passar. Volta para a respiração. O teu foco é só a tua respiração. Ar entrando, ar saindo, ar entrando, ar saindo. Você vai ver que em pouco tempo aquele turbilhão começa a cessar, né? Diminuir, e você começa a estar só com você. Começa a vir uma
sensação boa, um sentimento de paz, de tranquilidade, tá? Então, é uma coisa muito simples. Ah, mas eu não consigo, Gabi. Vai tendo essa disciplina e um pouquinho por dia, tá? Não se cobre, porque eu sei que tem gente que não consegue meditar. Mas se você fizer essa prática, assim como eu faço, tem vezes, gente, que é difícil para mim também, tá? Confesso para vocês. Para mim Tem vezes também. que eu mesmo resisto, sabe? Nossa, hoje minha mente tá... Aí eu vou lá, né? Faço a minha técnica. Então a gente tem que ter, sabe o que? Ferramentas. Porque às vezes o que é bom para mim não é bom para você, ou vice-versa. Só que existem várias formas, né? Então eu só tô passando isso para vocês porque daqui a pouco vai ajudar, né? Assim como o Jack já deu essa dica aí. Outra coisa, Jack, que me ajuda bastante para essa questão da ansiedade, que eu faço assim, pelo menos todo final de semana e durante a semana quando eu consigo, e se não é fora, eu tenho aqui em casa, são as minhas plantinhas. Ou seja, a conexão com a natureza, sabe? De você ir lá fora, colocar teu pezinho na grama, colocar teu Uhum. pé na terra, você se conectar com os pássaros, se conectar com o ar que você vai sentindo, com o barulho do vento. Coisas muito simples, gente. Porque a nossa vida é simples, só que a gente que complica, né? Então, quando você começar a observar a natureza e ver que tudo acontece em harmonia, é assim que a nossa vida também deveria ser. A Nossa, natureza, perfeito. a natureza ela nos ensina, gente. A plantinha, ela tem um tempo para germinar. A flor tem um tempo para germinar. Quantas coisas na nossa vida a gente quer que aconteça da noite para o dia? Tudo tem o seu tempo, tá? Então, fazendo essa prática também, às vezes, assim, ó, eu tô no estado também, né, de tanta coisa que a gente tem que resolver, trabalho, isso e aquilo. Ah, eu tô aqui, ó, um turbilhão. Puf, me mando. Eu vou lá perto das árvores. Eu vou lá perto das árvores. E quando eu posso, eu ainda abraço as árvores, tá? Não que Que vocês precisam massa. fazer isso, mas é uma coisa Conexão que realmente tem uma troca ali muito grande de energia, né? total. E isso faz a gente se sentir muito bem. Mas só estar lá no meio, ficar sentadinho. Então, se você conseguir até conciliar isso que eu tô falando, né? Pô, sentei lá na natureza, vou fazer as minhas respirações, vou me conectar comigo, vou prestar atenção só no ar entrando e saindo. Isso, para mim, gente, é super saudável, tá? Então, eu tô falando coisas que realmente eu faço comigo mesma, além da prática da EFT, né? Que eu queria passar aqui para vocês. E claro que além disso, a gente sabe, como o Jack falou, a questão da atividade física, né? Isso é muito importante também. Procurar cuidar da nossa alimentação. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não posso tomar muito café. Se eu tomar muito café, eu fico com dor de cabeça, eu fico acelerada, sabe? Daí não é legal. Então, a gente tem que ter, até para isso, o autoconhecimento, né? Saber o que faz Uhum. bem para nós, não faz bem, para que a gente consiga executar, né? Então, outra coisa também que agora eu lembrei é a gente não querer controlar as pessoas, não querer controlar as situações. Tem coisas que estão no nosso controle, que cabe a nós. Tá? Não vai depender só de nós. Mas tem coisas na nossa vida que estão fora do nosso controle, gente. Como a pessoa vai reagir, o que ela vai falar. E muitas vezes a pessoa se apega, né? Ah, eu quero mudar o fulano de tal, não sei quem, não sei quem. E o que acontece? Isso vai gerar ansiedade, vai te gerar pressão. E nós não conseguimos mudar ninguém. A gente só muda a nós mesmos. Então, percebam nesse momento o que vocês talvez estão querendo estar no controle. No teu dia a dia, com as pessoas, no teu trabalho, com a tua vida. O que você está no controle? Começa a soltar. Começa a pensar, eu só posso fazer por mim. Eu só posso ter o controle de como eu vou reagir. Não de como as pessoas vão reagir. Ou o que elas vão falar, o que vão fazer. Ou o que vão pensar sobre mim. Isso é muito Acaba importante. sendo, no fundo, uma fuga das suas próprias responsabilidades, né? Porque Exato. é difícil, é mais difícil mudar a si mesmo, né? Por isso, às vezes tenta mudar os outros, tenta colocar a culpa nos outros, colocar a responsabilidade, ficar preocupado, né? Com o que os outros vão pensar, com o que eles vão falar, mas esquece de viver a própria vida, né? Esquece de viver o presente. Então,
Não deixa de ser uma fuga também de viver esse estado, né? De viver a sua verdade, de estar seguro, de estar confiante consigo mesmo, né? Você fala muito de autoestima, passa por esse caminho também, né, Gabi? Sim, sim, exato. Tem muito disso. A pessoa às vezes cria uma fuga. Mas tendo essa consciência, você já começa a se observar. A gente está trazendo esses insights para cada um colocar dentro, né, da sua própria vivência e olhar para a sua vida e dizer, não, poxa, eu tenho responsabilidade sobre o que está acontecendo comigo. Eu preciso assumir isso. Eu preciso sair dessas fugas, se você quiser, né, Uhum. Jack? Tudo tem um livre-arbítrio para tudo na vida, né? Sim, Mas se você quer realmente evoluir, crescer, né, quer sair de estados ali que são negativos, não tem como a gente fugir da gente mesmo. Sabe por quê? A gente vai estar aqui, desde que a gente nasceu com a gente mesmo, vamos sair daqui sozinhos. Entramos sozinhos e vamos sair sozinhos. Entende? Claro, né? A gente convive, enfim, isso é importante. Mas se a gente não conseguir lidar com a gente mesmo, as nossas relações não vão ser boas. total. Né? Vai estar sempre na fuga ali, olhando para fora, projetando fora. Então 100%. E é um exercício de disciplina também, né? De a gente estar constantemente buscando essa evolução, porque o nosso padrão mental ele vai tentar fazer com que a gente volte para aquele sistema automático, pelo padrão, para a zona de conforto. A própria meditação, como você falou, né? Depende de muita disciplina, depende de você estar ali todo dia treinando. É igual você treinar o seu corpo. Você não vai chegar no primeiro dia da academia e vai colocar 200 quilos cada lado no agachamento. Não, é com treino, da mesma forma que a meditação. Muitas vezes você não vai conseguir na primeira meditação acessar tudo que você gostaria, né? Você pode sair mais confuso do que entrou na meditação, dependendo do nível de ansiedade, né, dos seus pensamentos, né? Mas não se apegue a isso, não se prenda ao resultado final, apenas, né, foque em relaxar, siga essas dicas que a Gabi falou, compartilho muito, né, dessa respiração consciente, trazer o foco para a respiração, contato com a natureza, para mim também, cara, é sensacional, faz muito sentido estar cuidando de jardim. Eu estou muito numa realidade agora que eu estou bastante cuidando de plantas aqui onde eu estou, praia também, me conecta muito. Então, ter esses momentos, né, ter essas técnicas, essas âncoras, esses hábitos para vocês se ancorarem no presente fazem muito sentido. Eu uso uma técnica também de respiração, que eu vou passar aqui para vocês, que vocês podem usar a qualquer momento do dia de vocês, assim como essa que a Gabi passou, que é uma respiração que você vai inspirar em 4 segundos, você segura em 7 segundos e solta em 8 segundos. É bem simples, você pode fazer caminhando, sentado, dar uma pausa no trabalho, deitado antes de dormir, ajuda muito para induzir o seu sono, né, para baixar um pouco a velocidade desses pensamentos, né, essa frequência de pensamentos. E, cara, pode ser usado a qualquer momento. Vamos fazer é junto? isso, eu ia dizer, porque às vezes a pessoa não. Como assim, né? 4 segundos Sim, só. isso. Demonstra muita. Inspirar, a gente pode inspirar pelo nariz e soltar pela boca, tá? Então vamos fazer junto essa primeira vez. Inspira em 1, 2, 3, 4. Segura em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e solta em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só uns ciclos, se você, né, tá bem direcionado, bem focado, você já consegue fazer diferente, ver a diferença. Recomendo fazer no mínimo 3 ciclos desse, cara, 1 minutinho do seu dia. Quem falar que não tem tempo, olha, então esquece, pode sair dessa live, porque, cara, ela é muito rápida, muito prática, assim como a que a Gabi passou. Apenas você tomar essa consciência, algumas respirações profundas já faz super a diferença na vida de vocês. Então, é ter esses momentos âncoras e tá buscando, né, com disciplina. Anota no Google Agenda, em post-it, lembrete do celular. Tenha esses lembretes, porque senão você vai voltar para o automático, que é não fazer essas práticas. Então, eu passo isso muito também para o pessoal que quer ter essa disciplina, é de você ter esses lembretes por tudo onde você passa, ter momentos para você se lembrar de viver esse estado de presença, né? Legal.
E outra coisa também que eu percebo, né, quando eu falo assim, mas as minhas clientes às vezes, ai, Gabi, mas eu não consigo meditar, não adianta, não vai, né? A pessoa fica se cobrando. E aí, quando eu começo a ficar nesse estado de cobrança, é pior ainda, né? Porque além de você não conseguir, você fica se cobrando e se culpando, né? Então, assim, a gente está passando algumas ferramentas, porque, como eu falei, às vezes o que eu falei não vai fazer sentido, mas o que o Jack falou vai. Então, é uma questão de cada um se conhecer, né? E fazendo essas técnicas para ver o que para vocês ajuda mais. Uma das coisas para mim, Jack, que me acalma também é, por exemplo, essas musiquinhas, né? Eu sou muito do som. Então, eu gosto de colocar uma música, né? Isso faz com que eu consiga me internalizar mais, né? Quando eu faço as práticas. Mas, às vezes, não é necessário. Não é que seja necessário. É uma forma de cada um saber se conhecer e o que é melhor para cada pessoa, né? Então, de novo, o autoconhecimento, a autopercepção. Às vezes a pessoa até percebe, por exemplo, eu tenho meu irmão que quando ele começa a estar em estágios de crise de pânico, ele se conhece. Ele diz, opa, meu pensamento começou a acelerar, eu já sei o que vai acontecer, né? Porque a pessoa não tem autoconhecimento, né? Então, quando isso acontecer, deixa eu fazer alguma coisa com isso, né? Para que a situação não se agrave mais, né? Então, vou fazer a respiração, vou ir para a natureza, vou ouvir uma música, sabe? A gente tem que ter, eu sempre falo assim, a gente tem que ter uma caixinha de ferramentas na nossa vida, né? A terapia, tudo que a gente está falando aqui é super importante para poder te conduzir, mas você também não vai ficar a vida inteira numa terapia, né? Todo o nosso trabalho aqui também é para soltar vocês, para que vocês possam ir para a vida, digamos assim, e conseguir passar pelos desafios de uma forma mais fácil, mais tranquila, né? E aí eu falo assim, a oração, a meditação, a própria EFT, as técnicas que você faz, tudo isso é uma caixinha de ferramentas para mim. E quando eu não estou legal, eu sei que eu posso acessar aquilo, né? Então, a própria pessoa pode se auto-aplicar, pode fazer. Isso que eu acho interessante. Total. Os primeiros socorros aí. Deixa eu fazer alguma coisa, né? 100%. Tem um que eu uso também muito, que é de anotar em diário. Não sei se você tem também essa prática, Gabi, de anotações, né? Pode ser em celular, eu uso celular também, mas eu gosto muito de escrever fisicamente, assim, em várias canetas, diversas cores, aí coloco ideias de negócio, coloco, cara, de tudo, assim, desabafos, alguma ideia, alguma coisa. Funciona muito também para quem tem ansiedade, para utilizar essa técnica antes de dormir. Coloca tudo que está no seu pensamento, alguma coisa que está tirando a atenção do seu dia, que você tem que resolver no amanhã, uma coisa que ficou do seu passado, que você tem, cara, qualquer coisa, coloca no papel. Você colocando no papel, se tira do seu pensamento. Isso funciona também muito para trabalho. Eu tinha muito essa prática, né, de no meio do trabalho, né, eu trabalho home office, trabalho por casa, de vir uma ideia. Tipo, vinha alguma coisa na cabeça que eu tenho que pesquisar algo, pesquisar um tênis, comprar um suplemento, pesquisar alguma notícia, alguma coisa. Tipo, umas coisas nada a ver para aquele momento, que podem ser feitas em outro momento. Eu pego, coloco num post-it, tiro da minha cabeça e vou seguir a minha vida. Depois eu vou ter um tempo de lazer, um tempo que eu vou assistir alguma coisa no YouTube, que eu vou pesquisar algo, vou comprar alguma coisa na internet. Aí eu olho o post-it e faço aquelas coisas que estavam pendentes na minha cabeça. Mas a intenção que você tem que colocar nessa prática é de tirar da sua cabeça. Tira daqui, coloca no papel e foca no presente. Volta, faz a respiração da Gabi, faz a respiração do Jack e foca no presente. Porque, na verdade, eu sempre falo assim, Jack, quando a gente passa para o papel, a gente usa todos os sentidos sensoriais. Então, é super importante, realmente, a gente conseguir passar. E eu também sou muito disso, ó. Tá vendo aqui a live, ó? Eu gosto. É porque eu gosto. Eu gosto do papel. Eu sou das antigas. Então, passar para o papel, gente, é importante, sim, né? Como o Jack falou. E outra, porque o que acontece? Quando você passa para o papel, por exemplo, a gente começa a se organizar mais, né? Às vezes você tem tanta preocupação, tanta coisa para fazer que você esquece de fazer aquilo. Então vai lá e anota, né? Você acaba tendo mais disciplina e sabendo, ó, isso eu fiz, sabe? Sim. Eu sou assim, porque eu vou anotar, eu esqueço da metade das coisas, né? Então para mim é uma forma de eu conseguir me organizar também, sabe?
do meu dia a dia, assim, do que eu fiz, do que eu deixei de fazer, do que eu tenho que fazer. Então, é uma forma de eu me organizar. E mais uma vez, para eu fazer essa faxina, digamos assim, dos meus pensamentos, eu uso a técnica de noite, sabe? Eu faço tipo uma limpeza diária, assim, de como foi meu dia, para eu conseguir descansar melhor, sabe? Então, eu uso a prática da EFT. E, gente, assim, eu sei que muitas pessoas que estão aqui provavelmente não conheçam a EFT, até o pessoal que está vindo do teu público, né, Jack? Eu tenho um vídeo que eu fiz ali específico sobre ansiedade. E aí, quem depois olhar aqui no meu history, eu vou colocar para vocês, tá? Ele é um vídeo um pouquinho mais extenso, ele tem acho que uns 16 minutos, porque eu faço a técnica junto. Eu explico sobre a ansiedade, eu, né, trago alguns pontos aí e a pessoa pode se auto-aplicar, tá? Então eu prometo colocar aqui quando a gente finalizar a live, eu coloco para vocês assistirem. E quem assistir a live depois, que não vai ver nos stories, entra lá no meu feed que vai ter também a prática. Tá? Tem uma prática específica lá para tratar a ansiedade. Então a pessoa, como eu falei, começa a ter consciência, começa a entender o porquê que a ansiedade está surgindo, né? É muito importante a gente se conhecer, né? A gente entender os nossos pensamentos. Ó, a Carlinha falando, a Massa. técnica me ajudou muito e a Gabi também. Ah, obrigada, Carlinha. A Carlinha é a mulher gratidão. Eu apelidei ela Mulher Gratidão. Ela agradece por tudo. Ela chegava agradecendo e ia embora agradecendo a representação da gratidão. Que massa. Ah, legal, Jack. Tem mais alguma coisa que tu queira falar para eles, para o pessoal aí que tá Boa, acho que ouvindo? para finalizar, assim, um insight muito importante, assim, um recado final para quem está nessa mudança, né, nessa expansão de consciência, para quem está procurando sair da zona de conforto, enfrentar os seus medos, enfrentar seus desafios, buscar, né, dormir melhor, praticar mais exercício físico, se alimentar melhor, viver mais o presente, seja o que for, né, que vai melhorar essa sua saúde como um todo e, consequentemente, seu lado profissional. Foque nas coisas boas. Foque no que você quer conquistar, nos seus objetivos, nos seus sonhos. Né? Eu vejo muitas pessoas que estão saindo desse estado, né, de zona de conforto, de brigas, de ódio, de não perdoar, todas essas coisas negativas, né, que a gente está vivendo nesse padrão, elas saem, mas elas ainda ficam focadas naquilo. Elas ainda ficam lutando contra, relembrando, putz, mas aquele vício é bacana, bah, mas o negócio de tomar aquela cervejinha, e, sabe, você ainda fica remoendo aquilo, sendo que você tem que direcionar para as coisas boas. Foque para as coisas boas. Ao invés de você ficar focando no vício de celular, relembrando isso, foque em outra coisa mais natural, mais simples, mais prazerosa. Coloque a energia, o seu foco em ter mais disciplina no seu treino, em praticar mais exercício físico. Então, cara, essa é uma virada de chave que mudou, assim, muito para mim nos últimos tempos, foi de direcionar o meu foco, a minha atenção, a minha energia nas coisas boas que eu quero construir. Né? Coloca a atenção, coloca o seu pensamento nisso e naturalmente as coisas vão fluir e você vai, aos poucos, sentir mais prazer, sentir mais motivação por fazer mais e entrar nesse looping, né, nesse flow positivo de construir coisas boas, de evoluir. Então essa é a dica final, assim, para quem quer viver o estado de presença e se curar de todas as coisas ruins e direcionar a sua vida para a nova era. E quem quiser saber mais, quem quiser se aprofundar em como colocar isso em prática na sua vida, com técnica, né, com essa caixa de ferramentas, como a Gabi falou, me chama no direct. Tem uma oferta especial aí para todos que estão participando dessa live. Aumentei o preço recente da minha mentoria, né, e vou manter esse preço, né, antigo do mês passado para quem está nessa live. Só me chamar lá que a gente troca uma ideia, posso apresentar, a gente marca um papo online aí para explicar tudo como funciona e ver se realmente faz sentido para a sua realidade. Então é isso. Maravilha, Jack. Você falando isso agora, eu lembrei, pessoal, eu tenho uma meditação que eu conduzo a pessoa para meditação, tá? E normalmente o pessoal fala super bem dessa meditação minha. Então, quem quiser, eu mando gratuito para vocês, me mandem um direct também que eu repasso para vocês, que eu tenho certeza que vai poder ajudar, tá? É mais ou menos dentro disso que eu fui falando, sabe? De a gente observar
nossa respiração, né? Então eu vou conduzindo você para que você consiga chegar no estado aí de paz. Que Beleza, massa. gente? Eu quero também, viu? Ah, então tá. Eu te mando, Jack. Tô bem feliz, né? Eu tava toda empolgada aqui para te receber e poder passar um conhecimento aí para as pessoas. A gente vai pegando um pouquinho de cada profissional, né? Fazendo esse movimento no mundo, né, Jack, com aquilo que a gente sabe. Uma das coisas também, antes da gente encerrar, gente, que eu acho que é importante que a gente não falou aqui, focar na espiritualidade também, tá, gente? Pessoas que têm muita ansiedade têm essa questão também. Será que você não está deixando a tua espiritualidade de lado? Sabe? Há quanto tempo talvez você não faz a tua oração, você não se conecta, você não acredita em você mesmo, você não acredita numa força superior, tá? Então, tudo isso vai fazendo que a gente cada vez dificulte mais a nossa vida. Então, observe, tá? Observe se nesse momento talvez não é esse pilar que daqui a pouco você também tem que se fortalecer, tá? Para cada pessoa eu sei que é diferente, mas vão se analisando, tá? Muito grata, Jack, Eu de que verdade. agradeço, Gabi. Obrigado pelo convite. Foi sensacional. Que bom, espero que possa ter outras oportunidades. Quando quiser também pode me chamar, que a gente vai, eu faço no teu, um dia a gente vai fazendo as nossas trocas aí, podendo levar a nossa energia um pouquinho para o pessoal, né? Espero que tenham contribuído para todos. Vocês gostaram, gente? Escrevam aqui. Valeu Comenta a aí, pena? pessoal, o que vocês acharam. É importante para nós, né, Jack? Total. Para gente falar, enfim, com o nosso trabalho aqui. Valeu a pena ficarem aqui? Eu fechei aqui. Gente, eu fiz. Jack, vamos ter que tirar uma foto, né? Vamos tirar uma foto antes da gente encerrar? Bora. Bora? Só vou dar um clique aqui, então. Pera aí. Adorei participar. A Gil tá aí. Tirei a foto já. Tirei também. Maravilha. Fechado, Maravilha. Gabi. Valeu demais mais uma vez aí pelo convite. Foi Beijo. sensacional e com certeza vai ter mais. Obrigado aí pra ti e nos vemos em breve. Valeu, pessoal. Boa Obrigado aí noite. pela participação. Tchau, Gabi. Siga Valeu. o Jack. Tchau, tchau.